Você já fez algo certo, mas da maneira errada? Estamos lendo o livro de Números no capítulo de número 20. E eu quero te convidar a fazer uma viagem no tempo. Quero te convidar a ir junto comigo a Meribá. O povo de Israel está ali no meio do deserto, passando por dificuldades, enfrentando escassez, e naquele momento falta água. O povo começa a reclamar de Moisés, e aí então Deus apresenta a alternativa, Deus mostra a saída. E a saída que Deus mostra para Moisés está no capítulo 20, verso 8, quando a palavra do Senhor diz assim: pega o bastão e ordenem a rocha que dê água. Moisés e Arão só precisavam conversar com a rocha. Mas nesse momento, Moisés, muito irritado, ele disse: eu vou falar com a rocha. Primeiro ele vira para o povo e diz: escutem, rebeldes, verso de número 10. E depois que ele faz isso, ele simplesmente levantou o bastão e bateu 2 vezes na rocha. O milagre aconteceu. A água saiu, a sede do povo foi saciada, mas ao mesmo tempo ele desagradou a Deus por sua desobediência. E ao desagradar a Deus, ele também vai enfrentar sérias consequências. Deus diz para Moisés e Arão: vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade. Faltou confiança da parte de vocês. E agora, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Não houve obediência completa. E para Deus você obedece ou desobedece. Quem obedece, cresce. Quem desobedece, desce. Então, no Novo Testamento a gente continua vendo esse mesmo princípio. As pessoas estão fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Ananias e Safira venderam um terreno e levaram parte da venda do terreno como oferta para a igreja. O problema não foi eles venderem, darem apenas uma parte, mas eles mentiram, dizendo: estamos entregando tudo. E aí então, naquele momento, está lá em Atos capítulo 5, versos de 1 a 2, e depois no verso 4, o apóstolo Pedro olha para eles e diz: você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Quantas pessoas têm transformado a sua vida numa grande mentira? Aí eu tenho um outro exemplo de alguém que tinha certeza que estava fazendo a coisa certa, que era o Saulo de Tarso, que mais à frente é Paulo. Ele tinha convicção de que precisava combater os cristãos, ele precisava preservar a lei, ele precisava fazer com que aquelas pessoas entendessem que estava indo contra Deus. Mas quem estava indo contra Deus era Saulo de Tarso. Quem estava enganado era Saulo de Tarso. Quem não conheceu de verdade a Jesus o Cristo era Saulo de Tarso. Em Atos capítulo 9, verso 1, diz assim o texto bíblico: Saulo ainda estava cheio de ódio e queria matar os seguidores do Senhor. Mas mais à frente nós vamos encontrar Saulo tendo seu nome mudado para Paulo, tendo um encontro tremendo com Jesus. E Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí a gente vai vendo toda a história. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo plantou igrejas. O apóstolo Paulo é um mártir da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas aí, voltando a Números capítulo 20, nós vamos aprender que o resultado é bom, mas o mais importante é o processo, é a obediência ao Senhor. Moisés feriu a rocha, Ananias mentiu, Paulo perseguia os cristãos e achava que estava certo em fazer isso. Então aí fica a pergunta: e nós? Como é que nós estamos?
Estamos obedecendo ao Senhor, abraçando o processo que Deus tem para a nossa vida e caminhando com Ele com muita intimidade, buscando crescer a nossa espiritualidade diante dEle? Ou estamos que nem Moisés, que o povo à sua volta o deixou irritado e ele, num momento, foi um momento, cuidado com esse momento, ele dá 2 pancadas na rocha? O Ananias e Safira, que queria fazer bonito para os outros, estou entregando tudo, quando na realidade estavam mentindo para Deus. Ou Paulo, que não conhecia de verdade a Jesus o Cristo, e por isso ele, na sua fé e na sua crença, estava matando os cristãos. Qual tem sido a nossa posição diante de tudo isso? Deus não quer apenas que dê certo, Ele quer corações alinhados, obedientes e transformados pelo seu poder. Por isso, busque intimidade com o Senhor na palavra de Deus. Busque intimidade com o Senhor numa vida de oração. Busque intimidade com o Senhor, servindo e amando uns aos outros. Que o seu dia seja muito abençoado na presença de Deus. Lembrando, o processo é mais importante que o resultado. Não basta dar certo, é preciso obedecer. Obedecer tudo aquilo que o Senhor nos tem mandado fazer.